Bom dia, minhas amigas e meus amigos! Vamos dar início ao nosso curso 10 em Ética, pessoal, nosso curso gratuito, em homenagem ao nosso livro 10 em Ética, em homenagem a você que amanhã vai tirar a nota 10 em Ética. Gente, e 10% da prova é composta por questões de ética da advocacia. Não é isso, pessoal? 10% da prova corresponde a, olha só, matéria de ética, que é matéria que você vai gabaritar amanhã, pessoal. Eu tenho certeza. E já vou iniciar aqui agradecendo a todos vocês pelo carinho, pela confiança. Pessoal aqui ó, do Instagram tá ao vivo também, mas corre lá pro site que daqui a pouco eu vou parar a transmissão aqui pelo Instagram. Dá tempo de se inscrever, tá certo? Avise seus amigos aí também. E você de casa, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela aquisição do nosso livro também. Tenho recebido muitas mensagens. E sem mais delongas, vamos começar já falando sobre um assunto que está bombando hoje no Instagram, pessoal. Pois é porque no dia 2, no dia do aniversário do professor Renato Saraiva, foi publicada aquela decisão que eu comentei com vocês em sala de aula, né, sobre a segunda turma do STJ, que entendeu que defensor público não precisa ter carteira da OAB. E, pessoal, mas isso é uma briga antiga, viu? É uma briga antiga, pelo seguinte, olha só. Para o nosso estatuto, para o nosso regulamento geral, para a nossa legislação, os advogados públicos, eles precisam ter a carteira da OAB, certo? Eles até podem ser eleitos presidente da OAB, conselheiros da OAB. E vejam só, a questão do advogado público, tá? Se pode ou não advogar por fora, isso não vai cair na sua prova, tá? Porque isso vai variar de acordo com a legislação, seja a Constituição Estadual para os procuradores do Estado, seja a lei orgânica do município para os procuradores do município. Então, como a prova é uma só no Brasil todo, eles não vão perguntar isso, certo? Mas e aí, Paulo, como é que eu vou agir diante dessa situação, dessa decisão que foi publicada lá do STJ? Pois é, pessoal, historicamente, nós não temos encontrado aí questões de ética que envolvam jurisprudência. Quando pedem alguma coisa referente ao entendimento do STF, você vai ver que é uma súmula ou então o resultado de ação direta de inconstitucionalidade. Então, pessoal, se perguntarem na sua prova, os advogados públicos precisam ter a carteira da OAB? Sim, sobretudo se perguntarem de acordo com o estatuto e de acordo com o regulamento geral. Agora, para que a resposta seja de acordo com o entendimento do STJ, olha, gente, tem que ser a pergunta muito bem feita, né? De acordo com o entendimento da segunda turma do STJ, o defensor público está dispensado de ter carteira da OAB? Aí sim, tudo bem. Tá legal? Agora, por que a OAB briga tanto em relação a isso? Por quê, gente? Vejam só, para ser desembargador, o magistrado, ele vai por promoção, né? Juiz substituto, juiz de direito e vai a desembargador. E nós sabemos que 1/5 das vagas nos tribunais se destina a membros do Ministério Público e a membros da advocacia. Como é que um defensor público vai ser desembargador? Como é que um procurador da Fazenda Nacional pode um dia vir a ser desembargador? Eles têm que ter carteira da OAB, para que eles possam ser escolhidos na lista sêxtupla, depois reduzida a lista tríplice pelo tribunal, e o chefe do executivo, que pode ser presidente da República ou governador, eles vão escolher o novo desembargador. Maravilha, pessoal? É isso aí. Muito bem, então já queria começar já, em razão dessas publicações, vários professores, vários perfis de Instagram referentes à área jurídica, né, estão publicando isso aí hoje, tá? Então, para não confundir vocês amanhã na prova. Maravilha? Caso isso venha a cair. Muito bem, pessoal, eu vou começar falando agora também sobre os órgãos da OAB. É um assunto que a gente tem de revisar. Você que já me acompanhou ontem lá no último treino, vai ser a continuidade. Eu não vou repetir nada do que foi lá para que a gente possa falar o maior número de temas possíveis e a gente tentar aí acertar todas as questões. É um desafio meu, hein? De nessas próximas 2 horas dar continuidade ao que falamos ontem e acertar todas as questões, tá? Vamos juntos, vamos ver se a gente consegue. Vem para cá. Bom, pessoal, então vamos aqui à tela. A OAB ela é formada por 4 órgãos, não é isso? Nós temos o Conselho Federal, que é o órgão supremo da OAB. E ele tem como sede, como base territorial, a capital do país, atualmente Brasília. E ele é composto pelos conselheiros federais. De que maneira, hein?
A cada 3 anos são realizadas eleições, inclusive nós comentamos, nós revisamos isso ontem lá no último treino, certo? E cada estado enviará 3 representantes lá para Brasília. São os conselheiros federais que compõem a delegação de cada conselho seccional, né? Cada conselho seccional envia. E nós temos também os ex-presidentes. Nós temos também os ex-presidentes do Conselho Federal, tá certo? Bom, gente, o presidente do Conselho Federal, ele é o presidente nacional da OAB. Quando ele deixa de ser presidente, ele, obviamente, passa a ser um conselheiro, mas agora na qualidade de membro honorário vitalício, certo? Então, os ex-presidentes continuam sendo conselheiros. A questão, que inclusive caiu na última prova, e é uma questão que deveria ter sido anulada, a banca errou, não anulou, tá? É se eles têm direito de voto. E aí eu vou insistir no que diz o artigo 81 do Estatuto. Quem foi presidente até 94 tem direito adquirido. Por quê? Porque o Estatuto Velho dava a ele esse direito. Então, os que estiverem vivos ainda podem votar. E em relação às delegações, hein? Cada delegação tem direito a um voto, certo? Sendo que a delegação é composta por 3 membros, por 3 conselheiros federais. Esses 3 vão se reunir e juntos vão exteriorizar o voto daquela delegação. Então, aqui dentro pode dar 3-0 ou pode dar 2-1. Pergunta que já caiu na banca do CESP, a FGV ainda não pediu isso. Cada delegação tem direito a um voto, e o voto é tomado pelo voto da maioria dos seus inscritos. Tá certo? Muito bem, é artigo 77 do Regulamento Geral. Agora, vamos imaginar que no dia da votação compareceram apenas 2. Se der 2-0, maravilha. Agora, se der 1-1, pode dar empate. Nós temos 2. Se der empate, o voto daquela delegação não será computado. Perfeito? Não se computa o voto para aquela delegação. E também não vai votar a delegação que tiver interesse naquele assunto. Imaginem vocês se o Conselho Federal estiver decidindo se deve ou não intervir no Conselho Seccional do Rio de Janeiro, porque supostamente irregularidades andam acontecendo. Obviamente, aqueles 3 do Rio de Janeiro não vão votar, porque eles têm interesse em ajudar o seu estado. Tá? Muito bem. Em relação aos ex-presidentes, a gente já acabou de falar. E o presidente do Conselho Federal, hein? Que é o presidente nacional da OAB. Ele só vota se depois que todo mundo votar, der empate. Ou seja, ele tem o voto de qualidade, o voto de Minerva, o voto de desempate. Tá legal? Bom, muito bem. Agora, olha só. Pergunta que nunca caiu, hein? Ontem e hoje eu estou falando bastante coisa que não caiu, hein? Vem para cá. Esses 3 conselheiros federais, por exemplo, da Bahia, quando eles forem votar, quando eles forem visitar, hein, os 3 conselheiros federais da Bahia, quando eles forem visitar o Conselho Seccional, eles podem sentar lá, participar das sessões e tem direito apenas de voz. Ele não pode votar, porque ele só vota onde ele é lotado, no caso, no Conselho Federal. Tá legal? Outra coisa, nós temos, além da OAB, nós temos o IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, que, aliás, foi criado antes da OAB. Ele existe até hoje e tem por finalidade fomentar a cultura jurídica. O presidente do IAB, quando for visitar a OAB, pode participar lá das sessões, né, mas com direito a voz também, a dar palpite. Votar, ele não pode. Né? É só a gente lembrar, gente, que na casa dos outros a gente até dá palpite, mas votar não, votar só o morador, não é verdade? Bom, na verdade nem voz nem palpite deveria, né? Mas, enfim, o povo gosta de dar palpite na vida dos outros, não dá? Mas só decide a vida a própria pessoa, o próprio dono da casa, não é isso? Muito bem, muito bem, muito bem, minha gente. Bom, competências do Conselho Federal. O Conselho Federal, vejam só, ele não vai autorizar a criação de faculdade, não, de direito, de curso de direito, não. Mas o MEC vai guardar um parecer do Conselho Federal, que não tem efeito
vinculante, mas tem que ficar guardado lá, tá certo? O Conselho Federal vai representar a advocacia brasileira em congressos, conferências internacionais, vai fazer a lista sêxtupla quando se tratar de tribunal federal ou interestadual, tá? O Conselho Federal pode intervir nos conselhos seccionais se houver irregularidades, pode criar novos conselhos seccionais por meio de resolução. Agora, é claro que para criar um novo conselho seccional, a gente teria que ter um novo estado, teria que ter um novo território. Maravilha? Muito bem. Os conselhos seccionais, pessoal, eles têm como sede, como base territorial, estados, Distrito Federal e territórios. Só que nós sabemos que atualmente no Brasil não há mais territórios. Mas caso venha a ser criado um território, aliás, pode cair em direito constitucional, hein? Um novo território é criado através de lei complementar. Sendo criado um novo território no Brasil, haverá obrigatoriamente um conselho seccional. E eu repito o que eu disse há um minuto atrás. Um novo conselho seccional é criado pelo Conselho Federal por meio de resolução. Certo? Muito bem. Bom, gente, lá no Conselho Federal, nós temos 3 advogados de cada estado, né, que são os conselheiros federais, mais os ex-presidentes. Aqui nos conselhos seccionais, nós temos também os ex-presidentes. E aquela mesma regra, se pode votar ou se não pode, vale. É a mesma coisa, artigo 81 do Estatuto, certo? Agora, o número de conselheiros seccionais é proporcional ao número de advogados inscritos. Preste atenção, vem para cá, vamos à tela. Isso que eu vou botar agora está no artigo 106 do Regulamento Geral. Bom, gente, se naquele estado tiver abaixo de 3.000 advogados, poderemos ter até 30 conselheiros. Antigamente era 24, tá? Isso aqui mudou em 2009. Agora é até 30. Olha, vejam que não é mínimo de 30 não, hein? É máximo de 30. Isso aqui já caiu na banca do CESP. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, certo? Até 30 no máximo. Agora, sendo o número de advogados acima de 3.000, mas a cada grupo completo de 3.000, mais a cada grupo completo de 3.000, eu coloco mais um, até chegarmos ao número máximo de 80. Cuidado com isso, pessoal. 60, muito cuidado, vou repetir, hein? Antigamente era até 60, isso mudou, o número máximo agora é de 80, preste atenção. Como é que funciona, gente? Naqueles estados que tem poucos advogados, como é que a gente faz? Abaixo de 3.000, eu posso ter até 30. Agora, acima de 3.000, o primeiro grupo completo é... Estou aqui ao vivo com o pessoal do Instagram também, ó. Olha lá, tá certo? Mas pessoal do Instagram, corre lá pro site, tá? Entra lá no site, dá tempo de se inscrever. Vai ficar gravado até amanhã, até a hora da prova, tá? Até o dia da prova lá. Então, dá para assistir depois, beleza? Tá acabando a minha bateria aqui, daqui a pouco eu vou ter que desligar, tá bom? Corre lá pro site. Bom, gente, então vem para cá. Abaixo de 3.000, posso ter até 30 conselheiros. Agora, acima de 3.000, eu coloco mais um conselheiro a cada grupo completos de 3.000 que forem se inscrevendo. Acima de 3.000, o primeiro grupo completo é 6.000, coloco mais um. 9.000, coloco mais um. E por aí vai. Por isso é proporcional ao número de advogados inscritos. E eu repito, olha só, pode ser que tenha 1 milhão de advogados, mas teremos no máximo 80 conselheiros. Belezura? Tranquilo? Volta para cá. Olha lá.
Os conselhos seccionais, eles têm por competência funcionar como tribunais de recurso. É isso mesmo, vamos à tela, quero que vocês vejam isso. Como é que funciona a hierarquia aqui na OAB? As decisões tomadas por presidente de conselho seccional ou por diretoria de conselho seccional ou por diretoria de subseção ou por diretoria de caixa de assistência dos advogados. Daqui, gente, cabe recurso para o Conselho Seccional e ainda para o Conselho Federal. Digamos que são as 3 instâncias administrativas, certo? Então, presta atenção, gente. Uma vez que caiu em prova, muita gente ficou insegura de marcar. O presidente do Conselho Seccional dá uma decisão. O presidente do Conselho Seccional dá uma decisão, tá? A quem cabe julgar o recurso? É ao Conselho Seccional. É porque a decisão monocrática dele agora é revista por um órgão colegiado. Vejam vocês que na prova a resposta pode ser: o recurso vai para o Conselho Seccional, de acordo com o Estatuto, ou vai para o pleno do Conselho Seccional, o órgão pleno. Porque quem detalha isso é o Regulamento Geral. Tanto faz, pode pedir de um jeito ou de outro, certo? E aí cabe recurso para o Conselho Federal. Tanto faz. E ainda tem mais um, hein? A decisão do Tribunal de Ética e Disciplina, em primeira instância, também será julgada em segunda instância pelo Conselho Seccional. Lembrando, gente, que o Tribunal de Ética e Disciplina, ele não é um órgão da OAB, não. O Tribunal de Ética e Disciplina é um departamento, alguns dizem até que é uma comissão permanente, que tem por competência processar e punir advogados e estagiários de primeira instância, tem por competência também fazer a conciliação, mediação entre advogados que estão brigando por causa de honorários ou por conta de dissolução da sociedade. Maravilha? Perfeito? Muito bem, é isso aí. Voltando para cá, ainda sobre os conselhos seccionais. Eles vão criar a tabela mínima de honorários advocatícios, que vale para aquele estado. Vão determinar o valor da anuidade daquele estado. E cuidado com isso. De acordo com o estatuto, quem vai fazer a prova da OAB é cada conselho seccional. De acordo com a lei, o conselho seccional é que vai fazer sua própria prova da OAB. Só que nós sabemos que hoje em dia os estados todos se unificaram e é o Conselho Federal que organiza. Mas pode ser que caia letra de lei? Pode. De acordo com o estatuto, a competência do Conselho Seccional para elaborar exame de ordem? Correto. Maravilha? Cuidado com isso. Eu acredito que não perguntem, porque vai ser de encontro com os acordos que existem hoje em dia entre os estados, né? Ou seja, os estados se conveniaram, essa expressão correta, os estados se conveniaram, os conselhos seccionais se conveniaram e fizeram o exame de ordem unificado. Beleza? Muito bem. Tanto é que, para quem está lembrado, o último a entrar no convênio foi o Conselho Seccional de Minas Gerais. Teve uma época em que todo o Brasil fazia a prova, menos Minas Gerais. Tá legal? Muito bem, minha gente. Vem para cá. Ainda sobre órgãos da OAB. Os conselhos seccionais fazem a lista sêxtupla para encaminhamento das vagas do 5º Constitucional quando se tratar de tribunal estadual. Bom, vamos agora às subseções. As subseções funcionam como longamanos, extensões dos conselhos seccionais. Nós sabemos que nossos estados são relativamente grandes, né? De maneira que é importante que haja uma representação da OAB nesses pontos mais distantes. Então, nós teremos lá a subseção em municípios mais distantes, mas nada impede que eles também sejam criados dentro do próprio município, onde fica o Conselho Seccional. Sabe por quê? Porque as subseções têm como sede, como base territorial, a capital. Os conselhos seccionais têm como sede, como base territorial, um município, mais de um município ou parte de um município. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser em qualquer lugar. Agora, olha só, vou falar uma coisa aqui que também é um detalhe importante que não caiu. Para que seja criada uma subseção,
tem de ter pelo menos 15 advogados domiciliados profissionalmente. Pelo menos 15 advogados domiciliados profissionalmente, ou seja, exercendo a profissão lá, com o escritório lá, com domicílio profissional lá naquela região. Normalmente a subseção está até atrelada a um foro regional, certo? A um fórum regional. Agora, para que seja criada uma subseção, olha os números, hein? Tem que ter pelo menos 15 advogados. Mas se por acaso tiver mais de 100 advogados domiciliados profissionalmente naquela região, pode ser criado um conselho de subseção. Um conselho de subseção. O que vai adiantar se tiver conselho de subseção? Ó, não é conselho seccional de subseção não, hein? É outra coisa, é conselho de subseção. Vai acontecer que agora vai aumentar a competência da subseção. A subseção já poderá fazer mais coisas. A subseção agora já vai poder receber uma representação contra o advogado, contra o estagiário, fazer a instrução processual, mas na hora de julgar, tem que mandar lá para o conselho seccional, onde fica o Tribunal de Ética e Disciplina. Tá? Pode agora, essa subseção, se tiver conselho, ela pode elaborar seu próprio regimento interno, a ser referendado pelo conselho seccional. Já pode agora receber um pedido de inscrição no quadro de advogados, no quadro de estagiários, emitir um parecer prévio, mas na hora de decidir tem que mandar para o conselho seccional decidir. Olha aí, perceberam? Agora olha só, minha gente, preste atenção, hein? Isso é uma coisa muito fina que eu vou falar, também nunca caiu. É o tipo de questão difícil. Esse número de 15 para criar a subseção e esse número de 100 para se criar conselho de subseção, esses números podem ser majorados, podem ser aumentados por meio de regimento interno. Ó, não cai regimento interno na sua prova não, hein? Cai regulamento geral, mas pode ser que façam uma pergunta cuja resposta seja regimento interno. Basta que perguntem. Por meio de que ato normativo da OAB pode ser aumentado o número de 15 e de 100? Por meio de regimento interno. Eu disse aumentado, hein? Diminuído não pode, não. Beleza? E outra coisa, esses requisitos que eu disse, né, de 15 e de 100, são requisitos objetivos. E tem um requisito subjetivo. Existe um requisito de ordem subjetiva para se criar a subseção. É o custo-benefício. É o estudo da viabilidade de se criar uma subseção. É o estudo da viabilidade de se criar uma subseção. Está lá na lei isso, hein? Tá? Pode cair na sua prova. Tranquilo? Bom, eu coloquei subseção de cor diferente para que vocês possam se lembrar que a subseção é diferente mesmo. A subseção é o único órgão da OAB que não tem personalidade jurídica própria. As subseções são órgãos autônomos dos conselhos seccionais, mas não têm personalidade jurídica própria. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Bom, olha só. Gente, olha só, eu estou batendo muito em coisa que nunca caiu. E coisa até que eu falo além dos nossos cursos, das turmas regulares, tá? Porque eu sei que muita gente está assistindo a revisão, o pessoal, né, muitos já foram meus alunos aí, na turma regular, no Fechando Ética, né? Agora, justamente eu estou falando um plus, porque aquilo vocês já fizeram revisão, claro que muita coisa é repetida também, mas estou indo a mais, hein? Estou botando muita pimenta nessa aula de hoje aqui, porque se cair, são coisas que vocês vão estar ouvindo hoje, pode ser que estejam amanhã, né? Então, são coisas que tem que se ouvir na véspera mesmo, tá? Bom, gente, em todos os conselhos seccionais e em todas as subseções que disponham de conselho, tem de se ter comissões obrigatórias. 3 comissões obrigatórias em todos os conselhos seccionais e em todas as subseções que dispõem de conselho. Quais são elas? Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Estágio e Exame de Ordem e Comissão de Orçamentos e Contas. Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Estágio e Exame de Ordem e Comissão de Orçamentos e Contas.
Na prática, eles até separam uma para estágio e uma para exame de ordem. Mas, como eles botam comissão de Direitos Humanos, comissão de Orçamentos e Contas e comissão de Estágio e exame de ordem, a gente pressupõe que são 3, pelo menos na teoria. E é o que eu disse, né, gente? Muita coisa na prática é feita diferente, mas mundo real não cai na prova. O que cai é mundo edital. É o que tiver lá na lei, no regulamento geral e no código de ética. Belezura, a não ser que seja julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Mas isso vocês já sabem, a gente ainda vai ver muita coisa sobre isso ainda aqui na nossa aula. Muito bom, pessoal. Vem para cá. E o próximo órgão da OAB, hein? É a Caixa de Assistência dos Advogados, que, como o próprio nome já diz, tem a finalidade de assistir o advogado, de prestar uma assistência ao advogado. Pelo simples fato de os advogados e de os estagiários estarem inscritos na OAB, já há uma série de benefícios. Desconto em livraria, desconto em ótica, desconto em farmácia, não é? De maneira que, quais são as fontes de renda da Caixa? Como é que a Caixa vai criar esses benefícios para os advogados? Gente, metade líquida das anuidades vai para a Caixa de Assistência dos Advogados e também o percentual das custas judiciárias. O percentual das custas. Quando você recolhe custas, tem lá um percentual que vai para a Caixa. Perfeito? Aqui no Rio de Janeiro tem até um pedacinho também que ainda vai para o IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros. Agora, para que um conselho seccional crie a Caixa, tem que ter mais de 1.500 advogados inscritos. Tem que ter mais de 1.500 inscritos. Tem que ter mais de 1.500 inscritos, hein? Agora, olha só. Compete ao conselho seccional criar subseções e criar a Caixa. Por isso, também compete ao conselho seccional intervir nas subseções e intervir na Caixa de Assistência dos Advogados, caso haja irregularidades. Beleza? Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom, eleições, nós revisamos isso lá na aula de ontem, então não vou falar. Quem quiser, dá para se inscrever ainda lá no último treino e assistir depois, tá? Eu deixei como dever de casa para vocês ontem lerem o artigo 7º do nosso estatuto, tá? Espero que tenham feito também. Leiam o código de ética. Gente, é reta final, tá? Eu estou fazendo aqui minha parte, mas eu espero que vocês façam de vocês aí também. Vamos juntos, pessoal, nessa, para que vocês nunca mais tenham que fazer essa prova da OAB, certo? Depois só a segunda fase só. Maravilha? Bom, e quem tiver de penal, vem com a gente, né? Comigo, professora Ana Cristina Mendonça e professora Cristiane Dupré, certo? Bom, pessoal, vamos aqui. Vamos pegar a tela e vamos revisar os quadros da OAB? E eu vou, para nós otimizarmos o nosso tempo, vou utilizar a tela. Bom, pessoal, a OAB é formada por 2 grandes quadros. Tem o quadro de advogados e tem o quadro de estagiários. Os requisitos para ser advogado em capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em Direito. Só que este artigo 23 do Regulamento Geral, ele traz essa indicação. Se o seu diploma não estiver pronto, tem que levar a certidão de graduação em Direito acompanhada do histórico escolar. Acompanhada do histórico escolar. Maravilha? Beleza? Muito bem. Título de eleitor e quitação do Serviço Militar Brasileiro. O anteprojeto do Estatuto até queria tirar esse requisito, porque é uma atividade estranha à OAB ficar fiscalizando, para ver se a pessoa está em dia com o título de eleitor ou se está quite com o serviço militar. Mas o Congresso Nacional manteve e ainda é um requisito obrigatório. E os estrangeiros, hein? Os estrangeiros constam aqui na tela. Olha lá. Olha, pessoal, vocês aí que não estão conseguindo se inscrever, tá? Ou algum amigo que não esteja conseguindo, tem que estar lá no site do CERAS, façam a inscrição, como se fossem comprar, e peçam para emitir o boleto. Tá legal? E aí, claro que não vai precisar pagar, porque vai estar zerado. Maravilha? Muito bem, gente. E os estrangeiros, hein? Como é que ficam os estrangeiros? Artigo 8º, parágrafo 2º do Estatuto. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, ou seja, tanto faz, hein? O brasileiro que se formou em outro país ou o estrangeiro na mesma situação. Eles podem sim ser advogados no Brasil, desde que eles tenham que revalidar o diploma
e preencher todos os requisitos do artigo 8º que nós estamos estudando, inclusive o 4º requisito, que é a aprovação no exame de ordem. Tá certo? Agora, olha só, preste atenção, hein? Preste atenção. O advogado português, a gente aplica um provimento, que é o 129 de 2008, em que ele pode se inscrever aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, mas quem já tem a inscrição lá em Portugal, certo? Aqui existe essa reciprocidade. Em relação aos demais países, não. Tá? Então, o advogado português quase que automaticamente vai tirar a inscrição aqui na OAB, porque ele não vai precisar revelar o diploma e não vai precisar fazer exame de ordem. Agora, os demais advogados estrangeiros, eles até podem vir para o Brasil, certo? Para prestar consultoria em direito do país dele. Porque se quiserem fazer advocacia realmente em direito brasileiro, né, atuar nos tribunais judiciários brasileiros, ou prestar consultoria em direito brasileiro, aí tem que fazer todo esse trâmite aqui, inclusive o exame de ordem. Revalidando o diploma, que é também uma peça muito importante, aí, um requisito muito importante. Maravilha? Só que tanto esse do português quanto o advogado estrangeiro, que pode fazer consultoria, isso é regulamentado por provimentos. Né? O 129 de 2008 para o português e o 91 de 2000 para os demais estrangeiros. Então, assim, fiquem como uma carta debaixo da manga. Tá? Não sei se vai cair. Bom, quinto requisito, não exercer atividade compatível com a advocacia, e esses não podem confundir com as demais expressões, né, porque a atividade compatível é uma expressão que está ligada à vida profissional. As hipóteses estão lá no artigo 28 e no artigo 30 do nosso estatuto. Dever de casa também, dá uma lidinha lá e revisa o nosso macete do alto escalão, baixo escalão. Tá certo? Agora, olha só, não confundam conduta incompatível. Gente, também vou falar uma coisa aqui, muito fina, e que se cair em prova vai ser considerada como difícil, tá? Olha só, nós estamos lendo o artigo 8º, que traz os requisitos para quem quiser ser advogado. Não consta aqui conduta incompatível nesse rol. Ou seja, não se proíbe uma pessoa de se inscrever na OAB pelo fato de ela praticar uma conduta incompatível, que seria a embriaguez habitual, a toxicomania habitual, a prática reiterada de jogo de azar não autorizado por lei, a incontinência pública e escandalosa, não é? Então, cuidado com isso. De acordo com o estatuto, não impede uma pessoa de se inscrever o fato de ela praticar uma conduta incompatível. Agora, nos termos do regulamento geral, tem que ver se a pergunta é de acordo com o estatuto ou de acordo com o regulamento geral. Lá no regulamento geral diz: a conduta incompatível comprovada impossibilita uma pessoa de se inscrever na OAB. Tá? Muito bem. A outra expressão é a inidoneidade moral. Aliás, o 6º requisito para ser advogado é ter idoneidade moral. Sabemos que, a princípio, né, todos nós somos idôneos moralmente, a não ser que descubram alguma coisa da nossa vida pessoal, da nossa vida social, e isso venha realmente a repercutir, causar denegrir a reputação da pessoa. Porque a OAB e o Código de Ética nos perseguem 24 horas por dia. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, o advogado deve manter a sua pose. Não é isso? Muito bem, minha gente. Então, olha lá aqui, ó. Caso venha depois, aqui tanto faz. Se uma pessoa já é considerada inidônea moralmente antes de se inscrever, ela não vai conseguir se inscrever. Mas como assim, Paulo? Pois é, nós damos uma declaração de próprio punho que não há nada na nossa vida pessoal que desabone a nossa conduta. Porque até prova em contrário, todos nós somos idôneos moralmente, né? Mas é possível, e nós encontramos isso já em vários casos, de pessoas que, por exemplo, estão cumprindo pena, até casos de homicídio muito famosos, né? Envolvendo aí pessoas, casos que tomaram repercussão, tá? Nós temos aí vários casos de repercussão, de homicídio, pessoas condenadas, que depois começam a fazer direito. E aí ainda estão em fase lá de cumprimento de pena e tal, aí pedem inscrição na OAB e a OAB indefere, porque a OAB entende que crime hediondo impede a pessoa de se inscrever porque é um crime infamante e é inidoneidade moral. Certo? Agora, é claro que uma hora essa pessoa vai conseguir.
Ela pode se reabilitar e, claro, vai poder se inscrever. A própria Constituição Federal diz que não existirá penas de efeitos perpétuos, nem no direito penal o sujeito vai carregar aquilo para sempre, que dirá em âmbito administrativo, em âmbito disciplinar, aí é que não pode mesmo. Não é? Muito bem, gente. E o crime infamante, hein? O crime infamante, como o próprio nome já diz, não é qualquer crime. É aquele crime que causa uma má fama. Daí o termo infamante. Tá? Bom, o advogado dirigindo seu carro, atropela e mata alguém, isso não é infamante para a advocacia. Mas imagina um advogado que é preso levando drogas para presídio. Crime infamante é aquele que o pessoal vai começar a falar mal dos advogados por causa disso. Crime infamante é aquele que dá para fazer piada de advogado. Não é? E normalmente piada de advogado é o advogado enganando alguém, recebendo dinheiro para fazer alguma bobagem, né? Aquilo que o povo começa a generalizar. Advogado é tudo assim mesmo. Então isso realmente vai dar problema. Vejam que a expressão crime infamante não é um conceito, não tem um conceito penal. Lá no direito penal nós vamos aprender crime culposo, crime doloso, crime preterdoloso, né? Crime instantâneo de efeitos permanentes, aí varia. Agora, a expressão crime infamante tem um conceito ético, tem um conceito moral. Beleza? Muito bem. Para a OAB considerar qualquer pessoa inidônea moralmente, para a OAB considerar qualquer pessoa inidônea moralmente e vir a excluí-la, tem de ter o voto de 2/3 de todos os membros do conselho competente. Certo? Seja em que instância for, tem sempre que ter 2/3 de todos os membros do conselho competente. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Vamos revisar um outro tema aqui, muito fácil, muito tranquilo, que é o tipo de inscrição. Certo? Isso aqui vai ser rapidinho. Você só precisa se lembrar o seguinte: vocês vão fazer a prova da OAB amanhã, vocês vão passar no 26º exame de ordem e todos vocês vão ganhar um certificado. Parece um diploma, né? Certificado de aprovação no 26º exame de ordem. Vamos acreditar nisso. Vocês vão conseguir. Muito bem, gente. Agora, olha só. Nem todos poderão se inscrever no quadro de advogados. Por quê? Porque muitos de vocês que estão me ouvindo, né, nós temos aí mais de 15 mil inscritos, né, ouvindo aí agora, tá? Então, muitos de vocês provavelmente exercem atividades incompatíveis. São policiais, são servidores do TJ. Então, vocês podem guardar esse certificado porque vale para sempre. Se vocês não exercem nenhuma atividade compatível, podem escolher se vão ou não se inscrever. Querendo se inscrever, a primeira inscrição é a principal, que deve ser feita naquele conselho seccional onde você pretende estabelecer o domicílio profissional, onde você vai advogar. Se você estiver na dúvida onde vai advogar, faça onde está morando, porque na dúvida prevalece o domicílio da pessoa física, o domicílio civil. Com essa inscrição principal, vocês poderão advogar ilimitadamente naquele estado, à vontade naquele estado, mas poderão advogar limitadamente, eventualmente, em qualquer outro estado do país. Agora, se vocês passarem a exercer a advocacia com habitualidade em outro estado, terão de providenciar a inscrição suplementar. Mas como é que se afere essa habitualidade? Como é que eu vou saber se eu estou advogando com habitualidade ou não? Sim, gente, são dois os critérios para se aferir a habitualidade. A primeira é eu ter mais de 5 causas por ano em outro estado. Vejam que até 5 causas, inclusive, não tem problema nenhum. Tá? Agora, eu posso... aliás, em 5 por estado e por ano, hein? Cuidado com isso. Letra de lei é isso aí mesmo. Se eu tiver a 6ª causa aquele ano, aí eu sou obrigado a providenciar a ação suplementar. Ah, mas se eu não fizer, tudo bem. Se a OAB descobrir, aí vamos ter problema. Tá legal? Muito bom. Está violando o estatuto? É uma censura. A punição é essa, daqui a pouco a gente vai revisar o FRIC e FIC aqui. Beleza? Muito bem, gente. A outra forma de se aferir a habitualidade é a constituição de filial. É a constituição de filial. Se eu sou sócio história no Rio de Janeiro, resolvo abrir uma filial em São Paulo, os sócios daqui serão sócios lá. É o mesmo escritório. Só que, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Todos os sócios são obrigados a providenciar a ação suplementar. E quanto aos advogados empregados? Aí vale a regra mesmo.
Até 5 pode, tendo 6 ou mais, tem que tirar suplementar. E ainda, nós temos a inscrição por transferência, que é quando houver mudança efetiva de domicílio profissional. Então, se eu mudo a minha sede do escritório do Rio de Janeiro para Pernambuco, eu vou fazer a minha inscrição por transferência. Vou transferir a minha principal daqui para lá. Porque onde eu tenho a principal é onde fica o meu assentamento, com os meus elogios, com as minhas punições, certo? Então, esses são os 3 tipos de inscrição para advogado. Agora, o estagiário só tem um tipo de inscrição, cujo nome é inscrição de estagiário, que deve ser feita naquele conselho seccional daquele estado onde está localizado o curso jurídico dele, a faculdade dele. Lembrando que para o estagiário não tem esse problema de ele ser subestabelecido em mais de 5 processos por ano em outro estado, não. Porque o estagiário, ele não pratica atos de advocacia, ele pratica atos de aprendizagem. Tranquilo? Muito bem. Outra coisa, preste atenção. Quanto tempo dura a carteira de estagiário, hein? E quando ele pode tirar? Eu posso providenciar a carteira de estagiário a partir dos últimos 2 anos do curso jurídico. A partir dos últimos 2 anos do curso jurídico. E bacharel em Direito, que nunca teve carteira de estagiário, pode tirar depois de formado. Certo? Pode tirar depois de formado. Sendo que vai durar até 3 anos. Na prática, te dão 2 e você pode prorrogar por mais 1. Mas para a sua prova é de até 3 anos. Artigo 35 do Regulamento Geral. Maravilha, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Vamos revisar quais são os casos de licença e cancelamento da inscrição? Lembrando que na licença eu tenho um afastamento temporário. Eu continuo sendo advogado, mas eu fico um tempo sem poder advogar. E no cancelamento, realmente fulmina a minha inscrição no OAB. Caso eu venha me inscrever depois, eu não preciso fazer novo exame de ordem, não. Mas eu vou ter que entrar com um novo pedido e vou ganhar um novo número. Então, na licença, eu continuo sendo advogado. No cancelamento, eu não sou mais advogado. Beleza? Tranquilo? Bom, pois é, uma pergunta aqui, ó. 3 anos é a validade da carteira de estagiário, né? Mas também para do bacharel. Gente, na prova é tudo muito bonito assim, letra de lei, tá? Na prática nem sempre você consegue prorrogar. O bacharel, porque isso até viola, isso colide com a lei do estágio, porque ele já está formado, né? Mas para sua prova, o bacharel até pode ter inscrição como estagiário, certo? Ele tem que estar vinculado a um estágio. Por quê? Porque para ser estagiário, gente, eu tenho que ter um estágio garantido no estágio modelo da faculdade ou algum escritório credenciado à OAB. Cuidado com isso, hein? Para fins de inscrição de estagiário, eu tenho que ter um estágio garantido, que serve um escritório que seja credenciado à OAB. A OAB vai lá, visita o escritório, manda um representante, né, vê o número de processos, vê a biblioteca, enfim, tem que dar uma vistoria, a OAB vai fazer uma vistoria para ver se credencia ou não aquele escritório. Beleza? Muito bem, gente. Quais são os casos de licença? Primeiro, por requerimento. Se o advogado assim o requerer, mas tem que ter motivo justificado. Não vão te perguntar em prova se tal motivo é justificável ou não. Mas na prática, a OAB vai analisar. Para a prova, é letra de lei. Mas seria motivo justificado, gente. Doença grave, fazer doutorado em outro país. Depois, licencia-se também o profissional que passar a exercer em caráter temporário atividade compatível com o exercício da advocacia. Então, olha só. Se uma pessoa exerce uma atividade compatível, ela não pode se inscrever, tá? Se uma pessoa exerce uma atividade compatível com a advocacia, ela não pode nem se inscrever. Mas se a pessoa já é advogada e depois passa a exercer uma atividade compatível, aí é que são elas. Porque se tiver caráter temporário, vai gerar uma licença. E se tiver caráter definitivo, vai gerar o cancelamento que a gente vai ver já já. E também é licenciado o advogado que sofrer doença mental considerada curável. Como a doença é curável, logo, logo ele volta a advogar com o mesmo número de inscrição. Bom, os casos de cancelamento, hein? Estão no artigo 11. Cancela-se a inscrição do profissional que, primeiro, assim o requerer, veja que não precisa de motivo justificado. Depois,
se ele sofrer penalidade de exclusão. A exclusão é a sanção mais grave que a OAB pode aplicar a um advogado. Tá? Então, quando ele é excluído, a assunção ela é cancelada. Certo? Ela é cancelada. E quando o advogado falecer, também será cancelamento. Uma vez perguntaram em prova se todos os casos de cancelamento deveriam ser pedidos pelo próprio advogado. Se ele morrer, vai ser impossível, né? 4. Passar a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível com a advocacia. Está aí na tela. Ó. Ou ainda, se perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Tranquilo? Maravilha? Claro, se eu preciso preencher os requisitos do artigo 8º para ser advogado e eu perder qualquer um dos requisitos, nós temos aí um caso de cancelamento. Tá? Pessoal, depois da prova não adianta, né? Depois da nossa aula, até o dia de amanhã, eu vou fazer 10 postagens de 10 coisas que nunca caíram e que eu também não vou falar aqui, porque tem muita coisa para falar e eu vou botar mais 10 ainda. Então me sigam lá no Instagram, Prof. Paulo Machado, tá certo? Vamos tentar de tudo, gente. É hora de focar em ética, tá? Deixa o resto de lado, é hora de focar em ética para garantir essas questões. Maravilha? Bom, eu sei que cada um tem sua estratégia de estudo, tal, por aí. Então, se tiver alguma coisa de outra matéria para revisar, que seja muito pouca. É hora de focar em ética, tá? Leia o código de ética, leia o estatuto, se possível, quem sabe aí até o regulamento geral, alguns artigos. E, claro, tem um tempinho para você descansar para a maratona de amanhã. Antes da maratona, nenhum atleta vai querer correr também muito, né? Hoje a gente está aqui, ó, caminhando, né, em conjunto, fazendo essa caminhada em ética, certo? Bom, deixa eu botar um outro ponto aqui para a gente poder revisar. Ah, é direito do advogado. Mas vamos revisar isso aqui, ó. Embora tenha ficado como dever de casa, vamos revisar a questão do desagravo público? Bom, gente, o desagravo público é uma forma que a OAB tem de repudiar aquelas ofensas sofridas pelo advogado no exercício da sua profissão. Não raramente os advogados são ofendidos por juízes, por promotores, por delegados de polícia. Então, sempre que o advogado for ofendido no exercício da profissão, já nasce a obrigação de a OAB apurar os fatos. E aí, para isso, pessoal, será instaurado um processo, porque durante esse processo, testemunhas vão ser ouvidas, vídeos, áudios vão ser analisados, e a OAB vai verificar se realmente a ofensa foi no exercício da profissão. Porque se a ofensa tiver caráter pessoal, doutrinário, religioso, doutrinário ou político, a OAB não vai se meter. Agora, é claro que durante esse processo, gente, a OAB vai dar a oportunidade de o próprio ofensor se defender. Se ele não quiser se defender, não tem problema. A OAB vai apurar os fatos assim mesmo. Agora, ao final, se a OAB entender que cabe o desagravo público, no que consiste o desagravo, hein? Pois é, gente, vai ser marcada uma solenidade em que a OAB vai dar a maior divulgação para que o maior número de advogados e estagiários realmente compareça, certo? E nesse desagravo público, nessa sessão de desagravo público, o presidente da OAB vai ler uma nota do tipo: nós da OAB não vamos deixar isso acontecer, isso é um absurdo, porque o advogado é indispensável à justiça, não tem hierarquia nenhuma entre eles e os juízes, os promotores, certo? Lembrando, gente, que para ter o desagravo público, a ofensa tem que ter partido de um agente público, de um juiz, de um promotor, ou até de pessoas públicas, por exemplo, apresentadores de televisão, radialistas. Quando um advogado ofende um outro advogado, não cabe desagravo público, não. Cabe até um processo disciplinar.
para ver se ele exagerou nas ofensas, mas desagravo público não cabe. Bom, essa nota vai ser publicada na imprensa e vai ser encaminhada ao ofensor. Sendo que se a OAB apurar que houve até prática de crime, é claro que a OAB, inclusive, vai enviar peças ao Ministério Público, à Delegacia de Polícia, para que apure o respectivo crime. Beleza? Agora, olha só. Qual a competência para o desagravo público, hein? Não confundam competência para fazer desagravo público com competência para o processo disciplinar, que é um tema que eu já vou começar falando depois do nosso intervalo de 5 minutinhos, que daqui a pouco a gente vai ter. 1 hora, descansamos em 5 minutinhos, bebo uma aguinha, você bebe a sua aguinha também, e depois a gente volta mais 1 hora, tá? Muito bem, gente. Competência, vem para cá. Via de regra, o desagravo público é feito no conselho seccional onde os fatos se deram. Mas, às vezes, quem vai fazer é uma subseção. É a subseção. Certo? Claro que com representação dos conselhos seccionais. Porque, olha só, imagine que o advogado vá para o interior fazer uma audiência e lá ocorra uma ofensa ao advogado no exercício da profissão. Gente, a fofoca rolou solta lá. A novela aconteceu lá. Então é importante que a OAB compareça lá àquele município e realmente tome partido e faça o desagravo público lá. Tem vezes que o desagravo público é feito até no meio da rua, em frente a uma delegacia, um palanque lá da OAB, em frente ao fórum, para que a população veja que a OAB está tomando partido. Agora, tem vezes que quem vai organizar o desagravo público é o Conselho Federal da OAB. Muita atenção para isso aqui agora, hein? Se perguntarem isso, é uma questão do tipo difícil. O Conselho Federal, ele vai organizar o desagravo público quando houver ofensa a presidente de conselho seccional, conselheiro federal ou advogado que for ofendido com repercussão nacional. Certo? Por exemplo, o advogado que é ofendido aparece no Fantástico, no programa de televisão do domingo. Né? Agora, olha só, gente. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Nesses 3 casos, quem vai organizar o desagravo público é o Conselho Federal. Nesses 3 casos, quem vai organizar o desagravo público é o Conselho Federal. Mas, vem para cá, o Conselho Federal vai organizar. Mas imagina que o ofendido aqui, gente, tenha sido presidente do Conselho Seccional, vamos botar aqui, de Santa Catarina. Onde é que ele mora? Ele mora em Santa Catarina. Então, o desagravo público vai ser realizado em Santa Catarina, mas vai ser organizado pelo Conselho Federal. Muito bem. Vamos imaginar que o advogado de Santa Catarina agora tenha sido ofendido com repercussão nacional. Onde é que ele mora? Em Santa Catarina. Então, será feito em Santa Catarina, mas vai ser organizado pelo Conselho Federal. O único caso em que o desagravo público vai ser realizado e também organizado lá em Brasília pelo Conselho Federal é no caso de ofensa a Conselho Federal, a conselheiro federal. Por quê, hein, gente? Por quê? Porque o Conselheiro Federal é lotado lá em Brasília no Conselho Federal. É o único desses 3 casos em que, além de ser organizado pelo Conselho Federal, vai ser também realizado no Conselho Federal. Tranquilo, pessoal? Maravilha? Muito bem, muito bem, muito bem. Desagravo público, fechamos. Bom, nós temos ainda aqui 5 minutinhos. Vamos falar sobre os atos privativos da advocacia, que constam lá no artigo 1º do Estatuto. Muito bem, gente.
O artigo 1º do Estatuto, ele tem 2 incisos. E, embora ele não diga, nós temos aqui no inciso 1º os atos judiciais. E no inciso 2º, diferentemente do que muita gente pensa, não vocês, obviamente, que já são bacharéis em direito, né? Nós temos os atos extrajudiciais, que também só podem ser praticados por advogado. Vejam vocês aqui que contra o inciso 1º foi proposta essa ação direta de inconstitucionalidade, porque aqui está dizendo que são atividades privativas da advocacia a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Só que essa expressão qualquer foi considerada inconstitucional, gente, porque nós sabemos que há casos em que a parte pode ir sozinha ao judiciário sem estar acompanhada por advogado. Juizados especiais cíveis, até 20 salários mínimos, na Justiça do Trabalho, né, nos dissídios individuais, reclamante e reclamado podem estar sozinhos em juízo sem estarem acompanhados por advogados. É claro que nem em todas as instâncias, né, nos recursos a gente sabe que não é assim. Né? Impetração de habeas corpus, não precisa de advogado. Beleza? Por isso a inconstitucionalidade da expressão qualquer. Então, se perguntarem na sua prova, né, marque a correta e copiar o inciso 1º, inclusive com a expressão qualquer, não marque está correto não, porque você sabe que isso aqui está errado. E olha, por se tratar de ação direta de inconstitucionalidade já julgada, preste atenção, não importa como eles vão perguntar. Eles podem te perguntar, marque a correta, ou marque a correta de acordo com o Estatuto, ou marque a correta de acordo com o Estatuto e entendimento do STF. Não importa como eles vão perguntar. Leve sempre em consideração o entendimento do STF. Tá? Muito bem. Inciso 2º. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Sim, só advogados podem praticar consultoria, assessoria e direção jurídicas. Ou seja, para ser diretor jurídico, por exemplo, tem que ser advogado. Então, muito cuidado, porque se eles perguntarem assim, o advogado é diretor de uma autarquia, não é jurídico não, hein? Diretor de uma autarquia é uma atividade compatível. Mas uma vez eles perguntaram, e o advogado que é diretor jurídico de uma autarquia? Esse tem que ter carteira na OAB, porque só advogado pode ser diretor jurídico. Né? E uma vez também perguntaram se o cargo de gerência jurídica era um cargo privativo da advocacia. Também, embora não esteja no artigo 7º, inciso 2º, na verdade nós vamos encontrar no artigo 7º do Regulamento Geral. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Gente, existe um outro ato privativo do advogado que poderia ser o inciso 4º. O inciso 3º, na verdade. Né? O inciso 3º, que é dar o visto em atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas quando são levados a registro. Sendo que isso não se aplica quando se tratar de microempresa e empresa de pequeno porte, por força do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar 123 de 2006. Tá? E outra coisa, artigo 2º, parágrafo único do Regulamento Geral. Isso já caiu 2 vezes em provas seguidas. 2 vezes em provas seguidas a mesma pergunta, hein? Claro que mudaram os nomes lá e a maneira de perguntar. Se o advogado presta serviço para uma junta comercial, ou se ele é integrante de qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, e que até pode advogar por fora, ele não poderá dar o visto em atos e contratos constitutivos que vão ser levados a registro nesses órgãos. Ele fica impossibilitado, ele fica impedido, mas não confundam este impedimento que eu acabei de falar, do artigo 2º, parágrafo único do Regulamento Geral, com o impedimento do artigo 30 do Estatuto. Tá? Para quem foi meu aluno, a gente aprendeu até aquele macetezinho do alto escalão, baixo escalão. São assuntos diferentes. Tá legal? Bom, gente, estamos chegando então ao final da nossa primeira parte. Vamos dar um intervalinho de 5 minutos e voltamos já já, ok? Vamos juntos, até daqui a pouco.